Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, o caminho de Damasco, como ouvimos na primeira leitura de hoje, reorienta a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Como assim? Foi no caminho de Damasco que Saulo, aquele que perseguia os cristãos, que matava todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, passou pelo processo da conversão. E cada um de nós também conhecemos este caminho, conhecemos o caminho de Damasco, uma vez que nós mudamos de vida e nos deixamos conduzir, nos deixamos seduzir e nos deixamos orientar pelos caminhos daquele que nós conhecemos pela nossa fé e o mais bonito, o recebemos no coração pela Santa Eucaristia. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina, nos dá um conselho, nos dá um caminho, nos dá uma direção. Todo aquele que dele se alimenta tem a vida eterna e ele o ressuscita no último dia, ou ele vai ressuscitar no último dia. Diante de Jesus, junto de Jesus, está a possibilidade de uma mudança. Porque quando nós conhecemos o que Jesus ensinou e nos fortificamos na persistência e na perseverança nos seus passos por meio do alimento que é Ele mesmo, nossa vida muda, nossa vida se transforma, nossa vida passa a ser uma outra vida e nós possamos nos conduzir, nos orientar por Jesus Cristo, pela força da Eucaristia, no caminho certo, no caminho de paz, no caminho de transformação. Quando nós nos alimentamos da Santíssima Eucaristia e o fazemos com verdadeiro espírito de graça, estado de graça, em paz com Deus, com o próximo e com a nossa própria consciência, como que nós nos sentimos outras pessoas? Como que no caminho de Damasco do dia a dia, nós nos convertemos, nós assumimos uma outra postura, nós assumimos um outro caminho, nós assumimos e abraçamos o caminho da graça, nós nos tornamos outras pessoas, caminhando sempre na direção certa e fortificados pela presença de Jesus, que age em nós, que caminha conosco, que nos orienta a vivermos o caminho certo e a nos apontar e nos aponta
a verdadeira direção que nos leva à salvação e nos leva ao caminho certo. Quando nós vivemos esta dimensão, quando nós vivemos e abraçamos esta direção, este caminho, nossa vida é melhor. Nós não podemos nunca recebê-lo com o coração como era o coração de Paulo, um coração do mal, da perseguição, do distanciamento da graça. Nós, quando recebemos, nosso coração passa e tem que ser um outro coração, um coração sempre aberto, um coração sempre serviçal, um coração disposto a não somente recebê-lo, mas a anunciá-lo. Não foi assim que aconteceu com Paulo depois de sua conversão? Ele saiu anunciando e começou a anunciar aquele Jesus Cristo que ele não conhecia, aquele Jesus Cristo que ele perseguia, aquele Jesus Cristo que era o seu prazer destruir o seu nome e as suas atitudes e tudo aquilo que Jesus havia realizado por meio dos apóstolos, onde Paulo conheceu Jesus Cristo assim. Então, nossa direção também é esta. Não podemos ficar como Paulo era. Nós precisamos ser este Paulo convertido, que abraçou a fé, que nos deixou como herança o caminho da conversão de tantas pessoas, o caminho que tantas pessoas puderam abraçar por meio de suas visitas em tantos lugares, pregando aquele que ele perseguia, que ele não conhecia, e ficando feliz em poder ser instrumento de Jesus Cristo em todos os lugares. E assim também é conosco. Ser instrumento de Jesus Cristo, quando nós nos alimentamos da Santíssima Eucaristia, é ter coragem de não desanimar, de ir sempre para a frente, de anunciar Jesus Cristo com a própria vida e de receber desde já a certeza da ressurreição no último dia, pois nós estamos com Ele e queremos permanecer sempre nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.